Na aula passada a gente falou sobre a interferência do homem na natureza, né? Essa questão do homem interferindo na natureza, destruindo a natureza, derrubando, transformando, é um dos agentes chamado um dos agentes externos, né? De transformação da natureza, essa antropia. Ok, então o homem ele transforma essa natureza, faz com que aconteçam as enchentes, né, e alaguem as cidades, porque muitas vezes com essa destruição da natureza não há como parar essa água das chuvas, né, que seria no caso as plantas, né, as raízes das árvores ajudariam a parar essas enchentes, né, a parar esses deslizamentos. E aí provocando, né, as vossorocas, que são os grandes buracos, e as ravinas, que são as vossorocas estreitas, né, os buracos estreitos. Ok, isso a gente já viu na aula passada, né, sendo o homem aí um dos agentes externos transformadores do relevo. Ok, agora a gente vai falar sobre a água, né, a água no nosso planeta, a partir aqui da página 185. Então, a água, todo mundo é dispensa comentário, né? Todo mundo sabe que sem a água nós não vivemos, né? Todos os nossos órgãos, eles são basicamente, a maioria, compostos por água. Como está aqui na página 186, ó. Nosso pulmão tem 83% de água, nosso cérebro tem 73%, nosso coração 73%, rins 79%, sangue 79%, fígado 79%, músculo 79% de água. Então, né, devemos tomar no mínimo 2 litros de água, né? Muitos falam 2,5 litros, muitos falam em muito mais de água por dia para que a gente possa manter a nossa saúde, nosso equilíbrio, porque aí sem a água os nossos órgãos eles vão, né, atrofiar, vão diminuir, né, não vai ter vida. Assim, não só o ser humano, mas também os animais, né, todo mundo depende dessa água. A água começou a sua formação, de acordo com a ciência, há milhões de anos atrás, né? Quando o planeta ele ainda era aquela grande bola de massa queimando, né? Massa quente, e aí foi se esfriando, ao esfriar, condensou, né? Gerou essas densas nuvens, e aí essas densas nuvens, essas gotículas de água suspensa, elas voltaram e formaram chuveiro, né? As precipitações, precipitação, chuva. Então choveu e aí formou a água dos lagos, dos mares, dos oceanos, né? Todo mundo sabe dessa historinha. Então, desde primitivamente, a gente tem esse ciclo, né? Esse ciclo hidrológico, esse ciclo hídrico, esse ciclo da água. Tá? Então, aqui na página 188, a gente vê esse ciclo hidrológico novamente, né? Que aí a gente vê que acontece essa condensação dessas águas das chuvas, né, se transformam em nuvens, e aí essas nuvens, elas caem, as gotículas de água vêm para a superfície, né? E aí dessa superfície acontece o que? A evapotranspiração, né? Evapotranspiração das plantas, acontece a evaporação dessas águas dos lagos e oceanos e volta como forma de nuvem de novo, chove de novo, forma os lagos e oceanos novamente, evapora de novo com a presença do sol, evapora essas águas dos mares, dos lagos, dos oceanos, e aí chove de novo, forma nuvens, chove de novo, enfim, é um ciclo, né? É um ciclo hidrológico. Ok. Então, pessoal, é importante essas águas das chuvas são importantes para a formação dessas grandes massas de água que são os oceanos, né? A gente sabe que os oceanos são as grandes, as maiores porções de água. E os mares são as grandes porções de água também, só que menores que os oceanos, né?
E tanto a água dos oceanos quanto dos mares são água salgada, né? E eles são a maior massa de água presente no nosso planeta. Nosso planeta é muito composto por água, né? Tem muita água, só que a maior parte, 97,5%, é de água salgada, né? E aí, sendo que o restante, 2,5%, é de água doce. Essa água doce que não está disponível 100% para nós. Desses 2,5% de água doce, não está disponível 100% para o nosso consumo, né? Desses 2,5% de água doce, muitas ainda estão nas geleiras congeladas, né? Ou são impróprias para beber, ou estão no lençol freático, estão bem, ó, abaixo dos pés da gente, mas bem abaixo mesmo, né? Sendo aí quase que impossível de tirá-las de lá, tá? Então, pessoal, 68,9% das águas doces, né, que a gente poderia beber estão nas geleiras nas calotas polares. 30,79% no subsolo, tá aqui na página 189, tá? 0,3% em lagos, rios e pântanos e 0,01% na atmosfera. O Brasil, ele é o maior, né, tem as maiores reservas de água doce do planeta. Talvez por isso tenham tanto interesse no nosso país, né? Estejam tão de olho nas nossas riquezas. Porque o nosso país, ele possui as maiores reservas, como no caso do maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Tem mais de 85 mil litros de água, né? 1.000 metros cúbicos, 85 mil quilômetros cúbicos, né, de água. E água a gente fala em quilômetros cúbicos, né? E temos também o Alter do Chão, que é outro aquífero que tem grande capacidade, 45 mil quilômetros cúbicos de água, né? Então deve ser por isso que eles estão de olho nas nossas riquezas. Ok, ó. O nosso continente, ele é muito, como eu já falei, ele tem esses grandes continentes, né? E ao redor desses grandes continentes a gente tem esses grandes porções de água salgada que são os oceanos, né? O maior oceano desses é o Pacífico, com mais de 165 milhões de quilômetros quadrados. Depois a gente vê o Oceano Atlântico, com 82 milhões de quilômetros quadrados. Após isso, o Oceano Índico, com 74 milhões de quilômetros quadrados. Depois, o Oceano Glacial Ártico, com 13 milhões de quilômetros quadrados. E o menorzinho, o Glacial Antártico, o Oceano Glacial Antártico, o menor deles aí. E com essa formação dos oceanos, a gente vê a formação de vários mares, né? Vários mares. E esses mares, eles podem se dar de três formas. Eles podem ser abertos, né? Quando eles estão totalmente caem, desembocam, eles estão totalmente ligados às águas dos oceanos, né? Quando eles são abertos. Quando eles são continentais ou interiores, eles estão ligados por pequenos estreitos, pequenos canais, como é o caso do Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Lá na atividade vai perguntar isso. Vai pedir para você enumerar os mares abertos, os mares continentais e interiores. Você vai olhar lá, ó, se está lá próximo de um estreitinho, está passando ali por um estreito, por um pequeno território ali entre um continente e o outro, isso é o estreito, tá? Então aí você vai dizer, ó, é continental ou interior. E eles podem ser fechados, né? Podem ser totalmente fechados, né? Aqueles que estão localizados dentro dos continentes não apresentam contato com o oceano, como é o caso do Mar de Aral e o Mar de Cáspio. Tá bem aqui no mapa para vocês verem. Ó, na cadeia alimentar, os animais, como principalmente os animais lá do Oceano Glacial Ártico e Antártico, eles precisam muito do crio, né? Que é uma espécie de crustáceo, um parente aí do camarão, muito parecido com o camarão, mas ele é bem pequenininho, né?
O livro está querendo chamar a atenção sobre o derretimento das calotas polares, né? Sobre o aquecimento global, que a gente deve diminuir aí diminuir esse lançamento desses gases poluentes na atmosfera, porque as calotas polares estão derretendo e é onde o crio ele consegue a sobrevivência dele, tá? Porque sem o plâncton, que é o alimento do crio, ele não vai conseguir sobreviver. E o plâncton precisa do gelo, né? O plâncton, todo mundo sabe que é aqueles micro pequenos organismos que não se movimentam muito, que servem para a alimentação desses animais como o crio. E o crio ele alimenta as baleias, o crio ele alimenta os pinguins, o crio alimenta as focas, alimenta as orcas, os albatrozes, os petréus, os pombos antárticos. Eles é uma cadeia alimentar muito grande, né? Sem o crio, todos esses animais vão morrer. Então fica aí a questão da preservação, né? Da gente diminuir o número de queimadas, da gente diminuir o número de carros, o número de poluentes, tá? Diminuir um pouco o ar-condicionado, que também lança esses gases poluentes na atmosfera, tá? Ok, então fica aí para vocês essa atividade da página 196 e 197. Na próxima aula a gente vai continuar, tá? Bom dia, tudo de bom.